Boa noite a todos. Meu nome é Débora Giovanella, sou acupunturista e estamos aqui hoje na nossa última oficina de estudos sobre as emoções segundo a medicina tradicional chinesa, com base nos textos clássicos e no livro Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, livro da professora Elisabeth Rochat de la Vallée e Claude Lore. Nesse livro, a professora e Claude abordam os textos clássicos chineses. Mais precisamente, o capítulo 8 do Lin Shu, que é um capítulo do livro do Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo. As emoções fazem parte da nossa vida. Elas são importantes, necessárias. E segundo um texto da própria professora Elizabeth, nós não podemos ser sem emoções. Mas elas afetam o mais profundo do nosso ser, se não soubermos manejá-las, se não soubermos e termos consciência daquilo que já é uma perversão daquele sistema, daquele órgão ou daquela emoção. Então temos que retomar o equilíbrio. Nesse trabalho passamos por 6 semanas, essa é a 6ª semana, e viemos de lá para cá construindo um raciocínio, construindo um pensamento, adentrando também no pensamento chinês, aprendendo um pouco sobre como os orientais veem muitas coisas, o sentido de universo, o sentido da unidade para esses chineses, que essa cultura milenar cultivou por milênios e chegou até nós hoje. Graças aos estudos de pesquisadores, sinólogos, tradutores dessa língua morta do chinês clássico que não se fala mais, e então através desses estudiosos é possível que nós tenhamos acesso a esses textos hoje, né? Essa construção desse raciocínio, desse pensamento chinês, está embasada desde do nosso primeiro encontro no pentagrama. O pentagrama é a base da nossa medicina chinesa. Vou corrigir. Não é a base, mas é onde é o mecanismo pelo qual nós vamos analisar todo o movimento da vida. Os 5 elementos ou os 5 movimentos representam as 5 vontades que nós vamos ver hoje no movimento do yin. As 5 vontades estão entesouradas em cada órgão desses 5 elementos. Começamos pela madeira, fomos para o fogo, do fogo para a terra, da terra para o metal e do metal para a água. Hoje encerramos na água. Só que o ciclo se finda, mas começa esse outro, né? Então, depois poderíamos fazer um outro momento de outra oficina de estudos das emoções, falando ainda sobre isso de uma forma mais profunda. E depois uma terceira mais profunda e uma quarta mais profunda, onde os ciclos são intermináveis. A nossa intenção com esse trabalho não é de ensinar alguma coisa, mas é de incitá-los a buscar mais conhecimento sobre a cultura chinesa, sobre a medicina chinesa e encontrarem nesse movimento dos ciclos a razão da própria vida, o equilíbrio da própria vida. Então é isso. E hoje nós trataremos da água. Vimos então que no ciclo de geração, mãe e filho, esse ciclo onde as setas azuis que estão na parte externa do nosso pentagrama representam, é o ciclo da geração, onde um elemento gera o outro. E dentro de cada elemento é entesourado por um órgão. A madeira é entesourada pelo fígado,
o fogo é entesourado pelo coração, a terra pelo baço, o metal pelo pulmão e a água pelo rim. Então hoje nós vamos tratar do rim e do movimento ou elemento da água. Vamos para o nosso primeiro slide. Funções do rim. O rim em chinês se diz shen. O rim governa a água, armazena as essências jing, controla a recepção do qi, abre-se nos ouvidos. A sua cor é o preto, o sabor é o salgado, manifesta-se nos cabelos, rege o crescimento, controla os 2 orifícios inferiores, abriga a força de vontade, produz a medula, abastece o cérebro e controla os ossos. O rim é o velho yin. Suas emoções são o medo e a vontade. Vemos aqui nas funções do rim que esse elemento trata de... ele abrange atuações muito diversas. Veja só, o rim abastece o cérebro, controla os ossos, produz a medula. São bem diferentes, são funções quase que na nossa concepção apartadas, mas o rim controla isso tudo. O rim se abre nos ouvidos. A nossa audição, a recepção do rim é pelos ouvidos e a eliminação do movimento da água é pelos orifícios inferiores, uretra e ânus. Então, nós temos o rim como um órgão, como um movimento. Quero corrigir, não tratamos aqui do órgão, tratamos do movimento do rim. Nós vamos ter o rim, então, como um movimento que liga o inferior com o superior. Qual é a representação que nós já estudamos disso? Céu e terra, não é? Terra e céu e o homem no meio. Nós estamos entre céu e terra. Nós estamos aqui e fazemos essa ligação entre céu e terra. Os rins fazem a ligação do inferior com o superior. Ele tem uma relação direta, profunda e fundamental com o coração, certo? Outros aspectos dessas inúmeras funções do rim é armazenar a nossa essência jing, que nós vamos ver logo mais, que é a essência ancestral que nós recebemos na concepção, que é aquela essência que não é renovada. Já vimos nas nossas primeiras aulas que nós podemos renovar que tipo de essências? As do alimento, que inclui a água também, e as do ar. Mas essa que se estabelece lá no rim, que é a essência jing, não é renovável. E ela é como uma vela que só queima. E ela vai terminar no último dia da nossa vida. Não tem reposição. Vamos então agora para nossa próxima etapa aqui, seguindo com os rins. Todas as coisas que atingiram seu apogeu se tornam seus opostos. Frio extremo trará calor e calor extremo trará frio. Esse dizer é muito percebido por nós. Isso é próprio da febre. Um calor extremo não gera frio? A febre extrema não gera calafrio? E um frio extremo não gera suor? Frio? Pois é isso que acontece. Como nós chegamos aqui no ápice, no mais profundo, no último elemento, no mais profundo, no elemento que representa a estação do inverno, a água gera o fogo, a água transmite, a água lá da profundeza do planeta
sobe com a força do fogo que há nela, com a força do yang que há nela, e brota lá no alto da montanha através de uma fonte. Porque a água sobe na montanha, não sobe? Como que ela sobe? Porque tem uma força nessa água. É o fogo da água, o yang da água, que faz essa água subir. E ela brota lá em cima da montanha. Mas a água não é lá da profundeza? É o mais yin do yin. Como que ela brota lá no alto da montanha? Já pararam para pensar nisso? É interessante. Essa é a força da vida. A água é a vida. É a força da vida. Ela une a terra com o céu. É essa força dos rins. E esse dizer que fala que todo extremo gera o seu oposto é muito vivido por nós na nossa vida. As febres são um exemplo disso. Então nós estamos nesse momento aqui, desse extremo gerar o outro, subir para o coração. Então nós vamos ver agora na sequência como é que esse movimento da água se dá, como é que ela sobe em nós. Inverno. O inverno então é a estação da água, dos rins. Estação de fechar e armazenar, manter-se aquecido e estreita prevenção contra o frio para não perturbar o yang. Deve-se abrigar o espírito e mantê-lo em repouso, como que tendo uma opinião particular do coração, porém sem revelá-la ou sem parecer ter uma ideia definida em mente, pronta para enfrentar a situação. Evitar que a pele transpire muito. Se estes princípios forem violados, seus rins ficarão lesados, podendo contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades na primavera. Vimos aqui então uma receita do que devemos fazer e como devemos proceder nessa estação do inverno para nos preservar. Se violarmos esse movimento da água, quando chegarmos na primavera, teremos o efeito dele, porque estaremos cometendo os excessos agora, certo? Alguns excessos nós podemos colher os seus efeitos imediatamente, outros a médio prazo, outros a longo prazo. E esses efeitos que o texto nos traz, está nos dizendo que na próxima estação nós colheremos isso se não nos preservarmos agora. Certo? Vamos para o próximo. Shen, rim. Os rins são, por analogia, num corpo de carne, a firmeza de um mestre, cuja mão sabe conduzir sua gente, sábia solidamente. Os rins são o fundamento da vida, depositários da água e do fogo, do yin e do yang, cujo estreito abraço me deu origem. Eles são a garantia da união profunda do yin e do yang. Assim, dois seres, durante a união sexual, retiram de seus rins o necessário para se conjungir frutuosamente. Nesse capítulo que nós tratamos do rim, na página 285 do livro Os Movimentos do Coração, esse capítulo vai tratar dessa união de yin e yang que o rim representa. Vai tratar de nos mostrar que é no rim que se dá a origem e que o rim atrai para o fundo para fertilizar. O que é atrair para o fundo? A energia desse movimento dos rins precisa atrair, precisa estar sólida, precisa atrair o yang para o baixo ventre para poder haver a fertilização. O movimento dos rins e o seu equilíbrio está diretamente ligado à nossa potência de toda ordem, mental, física e inclusive sexual, e inclusive na condição da fertilidade.
Os rins estão diretamente associados com o poder, a capacidade de fertilizar e de manter o embrião no útero, no caso da mulher. Na medicina tradicional chinesa, nós tratamos os distúrbios de infertilidade muito no movimento dos rins, tanto masculino quanto feminino, de toda a ordem. Distúrbios de infertilidade ou de impotência, de toda a ordem, nós tratamos com a acupuntura. E esse movimento do rim é fundamental nesse tratamento. Alguns casos de infertilidade deve ser investigado, até mesmo na medicina ocidental, a condição renal. Mas é certo que na medicina oriental essa associação essa associação é. Então nós sim tratamos isso no caso de infertilidade. Nesse capítulo também, que fala sobre os rins, vai se tratar da água, que a água se presta para a vida toda. Nós nascemos pela água, nós precisamos de água, ficamos poucos minutos sem ar e podemos morrer. Ficamos poucos dias sem água e aí não tem jeito. Ficamos muitos dias sem alimento. A água é a segunda principal necessidade. A primeira é o ar, a segunda é a água. E ela se presta ao movimento da vida toda. Essa curva da fecundidade também vai ser tratada nesse capítulo. Ou seja, a ascensão do nosso yang da vida vai tratar disso. Nós estamos férteis até uma idade aproximada e depois essa curva declina e a nossa capacidade de fertilizar declina junto. Apesar de haverem situações, inclusive descritas no Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, que é uma das perguntas do Imperador Amarelo para Thibaut, que existem homens que são sexagenários e têm condição de fertilizar. Sim, existem. Assim como existem algumas mulheres com a idade muito avançada, completamente fora da curva de fertilização, de fertilidade, que também geram. Mas isso é uma exceção. E como os chineses diriam, um presente do céu. Isso não é a regra, é uma exceção. Mas como cada ser humano é único e tem o seu presente do céu específico, algumas pessoas têm esse. Mas, no geral, isso não se passa. Assim como a vida, essa curva da fertilidade vai declinar e nós vamos perder essa capacidade de fertilizar, tanto homens quanto mulheres. Também vamos tratar aqui da guarda e do trabalho das essências, para que elas se permaneçam fiéis a si mesmas. As essências, elas são guardadas no movimento do rim. Elas são guardadas também em cada movimento, de cada zang, de cada órgão. As essências são guardadas aqui, são entesouradas. Mas elas são especialmente regidas pelos rins. Porque os rins são o movimento da própria vida. Então, depois do coração, ou juntamente com o coração, nunca passando à frente do coração, porque o coração é o maior, é o imperador, os rins e o coração comandam todo o fluxo das essências. Todos os 5 zang. Os rins, as essências e a vontade. Havendo fraqueza dos rins, decresce o yang original. A profunda solidez da vida declina e desmorona. Página 331 do livro Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses.
Por entesourar as essências dos 5 zang, os rins são a base da potência e o enraizamento da vontade, a força da memória, das lembranças, dos pensamentos, do cérebro, assim como a potência da ossatura e da postura do corpo dependem da riqueza das essências dos rins. Os rins são a expressão do yin e do yang originais pela própria dualidade que lhes é inerente. Falamos agora que, apesar de cada zang, cada órgão entesourar a sua própria essência, os rins são responsáveis por essa expressão do yin e do yang originais, pela própria dualidade que lhes é inerente. Vamos tratar aqui nesse capítulo sobre as essências e a vontade dos rins, a situação da fraqueza e da superabundância. Caso haja fraqueza dos rins, o yang original decresce. A profunda solidez da vida declina e desmorona. Observamos um esfriamento, um refluxo generalizado, uma falta de sopros corretos da potência vital. Tudo isso permitindo a intrusão dos perversos. O que acontece? Se existe uma fraqueza no movimento da água, lembra daquela visão que a gente teve agora da água subindo por dentro, pelo interior da montanha para brotar lá em cima numa fonte? Se houver uma fraqueza dos rins, não vai ter força para subir essa água. Essa água não vai chegar, essa força dessa água, o sutil desse movimento, não vai chegar até o nosso cérebro ou até o nosso coração. Não vai subir. E vai haver uma fraquência, uma fraqueza. Vai haver uma profunda solidez da vida. A vida desmorona. Por quê? Porque a vida não se dá mais pelo ciclo. A água precisa subir e precisa descer. Precisa subir e precisa descer. É assim na natureza e é assim em nós também. Esse movimento da água em nós precisa subir e descer. Isso, o rim se dá a isso. Infinitamente, como na natureza. A superabundância, ou o excesso, ou a perversão desse movimento da água, que é uma plenitude nociva, se dá quando a água transborda e por acumulação provoca inchaços. Inchaços que podem também proceder do bloqueio das circulações no baixo ventre, causado pela pletora dos sopros dos rins. Continuando agora, vamos falar na página 332 sobre o metal que gera a água. Nós já vimos que no nosso ciclo de geração o metal gera água. E nesse comentário do Taisu fala-se que o metal gera água. Portanto, quando o filho, a água nesse caso, a água filha do metal, está em estado de vazio, a mãe, que é o metal, cavalga-o. Daí a demência e o refluxo por efeito de contracorrente. A demência é relacionada ao pulmão e aos rins aqui para nós. Nesse movimento das essências e dos fluxos na medicina chinesa. O que acontece com isso? Nós vamos ver mais aqui, detalhadamente, daqui a pouco mais sobre a demência. Mas fiquem com isso em stand-by. Esse comentário insiste sobre o aspecto mental do refluxo. Nesse caso, o refluxo não é um refluxo gástrico do nosso estômago. Esse refluxo é a descida do yang. Nós já vimos aqui que o yang é como fogo. O yang é sutil, é leve, o yang acende. E o yin é denso, é pesado, o yin puxa para baixo. O refluxo de que se trata o texto aqui é a descida do yang. É uma perversão da água, do movimento da água. Onde esse yang da água deveria fazê-la subir, ele não consegue mais, então ele desce.
Esse é o refluxo de que se trata o texto. É importante deixar claro para depois nos estudos de vocês não haver confusão com o refluxo que nós tratamos usualmente de tratar de refluxo do estômago. Mas o que é o refluxo do estômago? É a volta de uma coisa que deveria descer. Nesse caso é a descida de algo que deveria subir. A vitalidade não se manifesta apenas através de um esfriamento das mãos e dos pés, mas também por uma perda de consciência e das atividades superiores. O resfriamento de membros, de mãos e pés, tem um sentido nesse movimento da água. Ele está relacionado à fraqueza dos rins. E aqui no texto fala, a perda da razão, da memória, tudo que costuma acompanhar a senescência ou a velhice, né, poderia ser evocado aqui. Olha só, por que é que o movimento da água, do metal e da água provocaria demência? Por quê? Vamos continuar. Na página agora 333. Os rins, assim como o baço, repercutem seu desequilíbrio sobre o conjunto de todos. Os 5 zangue, ou 5 órgãos, não têm paz. Mas já não é perda de paz simplesmente por falta ou insuficiência de nutrição no caso do baço. Quando nós estudamos o baço e vimos no texto aqui exatamente essa frase, que quando o baço não consegue nutrir o sangue adequadamente, os 5 zangue não têm paz, porque não tem nutrientes, não tem combustível, não tem não tem esse sopro que é renovável. Agora, aqui não se trata só da insuficiência da desnutrição. Trata-se aqui de um bloqueio, de uma acumulação, de uma congestão que impede os rins de cumprirem seu papel e agita ou põe numa situação conflituosa o conjunto do zangue, dos órgãos, que mais uma vez não teriam a possibilidade de entesourar tranquilamente seu quinhão das essências. Seu quinhão de essências. Vamos fazer um raciocínio, mas para isso eu ainda preciso que vocês aguardem um pouco mais, que nós temos alguns slides para ver sobre essa relação da água com o fogo, para tratarmos desse assunto da demência especificamente, que o texto nos convida a refletir, ok? Vamos para o próximo slide. A vontade. Quando o propósito é permanente, falamos em vontade. Os rins são um embasamento poderoso, a possibilidade de estabelecer firmemente uma ideia, de estabilizar fortemente uma representação. A vontade inicia a partir do coração, mas nada se manifesta, nada sai do coração, nada passa à ação. A vontade antecede a todo sentimento preciso, a todo pensamento estruturado. Nesse capítulo, a vontade, na página 136, se faz uma relação do coração e da vontade, ou seja, do coração, do propósito do coração com a vontade dos rins, e se faz uma relação do coração com o seu próprio propósito. Então aqui agora nós vamos pensar da seguinte forma: coração e vontade. Do que se trata? Essa relação que o texto nos diz do coração e da vontade, ela é tão frequente quanto a relação do próprio coração com o propósito. Porque nós vimos lá no início do nosso trabalho que o propósito é do coração. Então essa relação do coração com a vontade é quase tão frequente quanto dele com ele mesmo. No caso do coração e da vontade, vontade é a determinação, é a atitude resoluta, necessária para germinar uma ideia. E do coração,
com o seu próprio propósito, evoca uma ideia que evoluirá para a intenção. Então vamos pensar assim: um coração em ordem, equilibrado, consegue ter ideias. Por quê? Ele também tem um baço equilibrado que permite que ele tenha pensamentos em ordem. E ele também tem um fígado equilibrado que permite que ele tenha reflexões. Então o coração pode gerar ideias. Mas a vontade para fazer essas ideias germinarem vem dos rins. É assim que nos diz o texto. Então, como funciona isso? Bom, não basta ter ideias, é preciso ter vontade. Nós costumamos ter muitas ideias e que muitas vezes não chegam a ser ideias, muitas vezes são fantasias, que já vimos isso aqui no movimento da madeira, que não são reflexões, são fantasias, que não são pensamentos, são fantasias. Precisamos de equilíbrio para gerar ideias e para que essas ideias possam receber a vontade e germiná-las. Essa relação se trata aqui do rim com o coração, essa relação direta de rim e coração. Bem, agora que nós compreendemos essa relação estreita de rim e coração, coração e vontade, coração e propósito, nós compreendemos aqui também já que a água precisa elevar-se. Esse subir é o próprio yang da água que acontece. Caso esse elemento não tenha força, esteja pervertido e não tenha força para subir, o que vai acontecer aqui nesse órgão, nesse movimento, aliás, não é no órgão, nesse movimento do fogo, das ideias? Elas não vão se realizar. A vontade faz a vida. Percebe a importância disso? Se eu só pensar, eu vivo? A vontade faz a vida, plasma a vida. A demência relacionada a isso está no seguinte sentido: perder a posse de si mesmo, quando esse movimento da água, desse yang, não consegue mais subir e não consegue mais transmitir a vontade para as ideias, não consegue mais realizar. Tudo se perde, perde-se a raiz, não se faz mais o fluxo de subida e descida do movimento da água. Então, eu penso em algo agora e daqui a pouco eu já não sei mais do que se trata, o que era mesmo que eu estava pensando. Nossa, eu tive uma ideia, me pareceu tão boa, mas eu esqueci. A memória, trata-se aqui da memória. Quando nós perdemos a memória por falta desse movimento da vida, é um tipo de demência. Perder a memória de forma que vai evoluindo, vou perdendo cada vez mais a memória, cada vez mais a memória. Está completamente relacionada com a nossa curva do envelhecimento. Caso o nosso rim esse movimento do rim esteja pervertido. Mas ele pode estar em constante reequilíbrio através das técnicas orientais, da acupuntura, da moxabustão. Pode, mas vai definhar como tudo em nós e vai acabar. Em algum momento vai chegar aqui. Em algum momento essa força não vai mais ter tanta força e esse ciclo da vida não vai mais se fazer. Ok? Vamos dar sequência que nós vamos falar mais ainda sobre esse movimento da memória, da perda da posse de si e também da relação com o pulmão.